Vamos começando com as notícias, com as informações, com as análises e a gente já vai formando aqui a nossa bancada virtual. Quem é que vem para o telão? A gente vai convidar o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Hilton Fernandes, e também o colunista do UOL, Carlos Madeiro, que está aqui com a gente. Vou começar dando boa tarde para o Cláudio Couto. Cláudio, tudo bem? Bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, boa tarde a todo mundo. Hilton, muito obrigado por estar aqui com a gente também, boa tarde para você. Boa tarde, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E eu vou pedir licença para vocês dois para começar a nossa conversa com o Madeiro, com o Carlos Madeiro. Boa tarde, Madeiro. Você hoje publicou uma matéria no UOL falando sobre os penduricalhos, né? A gente está com essa pauta desde ontem, quando o ministro Flávio Dino determinou que todos os ganhos extra-salário, né, tudo aquilo que é incorporado aos salários dos servidores públicos, as verbas remuneratórias, as verbas compensatórias, que tudo isso seja analisado por todos os órgãos públicos de todos os poderes do Brasil inteiro, para que aquilo que está na lei continue sendo pago, mas aquilo que não está na lei seja suspenso. E todo mundo tem 60 dias para fazer essa análise. E você, Madeiro, publicou no UOL que 76% dos pagamentos a juízes estaduais furaram o teto salarial do funcionalismo público, que é de R$ 46 mil no ano passado. Explica um pouquinho mais para a gente sobre esse levantamento que você fez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todo mundo, nossos convidados, a audiência, os assinantes. O seguinte, Mauro, o CNJ, ele traz no seu site, né, uma plataforma em que todos os tribunais de justiça e tribunais regionais do trabalho, federais, eles precisam enviar a folha de pagamento para a transparência, né, para fazer com que os salários e todos os benefícios coligados sejam discriminados de forma transparente. E aí o que a gente fez? Quando completou-se, né, quando a planilha completou-se com os dados de 2025, a gente baixou todo esse arcabouço de dados, né, e pegamos de primeira e de segunda instância, porque os tribunais de terceira instância, aí o Tribunal Militar, Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, né, e o TST, eles possuem alguns pagamentos que incluem pagamentos apenas de como se fosse uma gratificação a um juiz estadual cedido para trabalhar. Então, isso não dava para a gente colocar no levantamento. Por isso fizemos de primeira e de segunda instância, porque são tribunais únicos, né? Quem trabalha na primeira instância da Justiça Estadual trabalha para o Tribunal de Justiça, onde estão os desembargadores. Aí nós baixamos esses dados, né? Foram mais de 300 mil pagamentos. É bom dizer uma coisa também. Esses dados incluem os aposentados e também pensionistas. Por quê? Porque não há discriminação ali muito clara no CNJ que possa fazer a separação. Desses 300 mil pagamentos, né, 300 mil pagamentos nos 12 meses do ano, 200 mil foram feitos a pessoas que trabalharam, juízes, aposentados e pensionistas da Justiça Estadual, dos tribunais de justiça, né, que são conhecidos como a Justiça Comum. Desses 203 mil, 155 mil estavam com pagamentos acima de 46.300, que é justamente o teto que é estabelecido pelo salário do STF. Esses pagamentos compõem o quê? O pagamento líquido, né? Subsídio, mais auxílios, e aí tem auxílio natalidade, auxílio pré-escola, auxílio alimentação, auxílio saúde, outros tipos de auxílio que alguns tribunais têm, além das indenizações, essas que pesam até bem mais, né? As indenizações já acontecem por vários motivos, mas a principal dela de 2025, que onerou os cofres públicos, foi uma inclusão que já era paga a tribunais do trabalho e federais de assunção de acervo. O que é assunção de acervo? O juiz entende, né, o judiciário entende que os juízes têm muito trabalho, eles estão acumulando muitos processos e por isso há uma carga muito grande de trabalho que gera uma gratificação de quê? A cada 3 dias trabalhados, um de folga. É parecido com o que o Congresso aprovou agora. Só que em vez de dar esse dia de folga, porque, obviamente, se você tem muito trabalho, seria contrassensual você dar a folga, você paga um dia a mais. Ou seja, a cada 3 dias de trabalho,
você ganha mais um, ou seja, aumentou-se em 1/3 o valor do subsídio. E importante dizer, esses valores que são pagos a título de indenização, eles não entram no imposto de renda e não entram no redutor do teto constitucional. Por isso, os valores costumam, em muitos casos, e aí bote cerca de 1/3 dos casos de 2025, passar, por exemplo, de remunerações líquidas de R$100 mil para um magistrado, seja juiz, seja desembargador. Esse piso também, esse teto, na verdade, desculpa, também ultrapassa em sua maioria, estou com os dados aqui, tribunais regionais federais, 64% dos pagamentos foram acima do teto em 2025, valores líquidos, tá? A gente está falando de quanto chega ao bolso do juiz. E nos tribunais regionais do trabalho, de 63 mil pagamentos analisados, tivemos aí 63% que passaram. Só um último dado para fechar essa explicação, em termos de rendimento líquido, e aí é importante a gente dizer que quando a gente coloca juízes ativos, esse valor sobe, porque quando você é inativo, você perde alguns direitos. E também os pensionistas, às vezes você tem mais de um pensionista, então você divide esse pagamento, e como o CNJ coloca em lista, você não consegue separar, mas a média mensal líquida que cada magistrado, ativo ou inativo, ou pensionista recebeu da Justiça Estadual em 2025 foi de R$ 83.711, o valor líquido que entrou no bolso todos os meses. Nos tribunais federais, R$ 58.168 e nos tribunais regionais do trabalho, R$ 57.148. Esses valores, então, líquidos, né, que caíram nas contas aí mensalmente, em média, de juízes, desembargadores e pensionistas aí do sistema que são beneficiados quando falece um juiz ou desembargador, a esposa, o filho, né, alguém recebe esse valor, também entra nessa contabilidade. Então é isso, valores que sobem muito acima do teto, e veja que o rendimento médio dos tribunais de justiça dos estados, ele ultrapassa o dobro, né, basicamente, quase, do que é o teto constitucional. Quer dizer que, só repetindo, a gente tem o teto que é de 46 mil e a média dos recebimentos mensais, é isso? Deu 80 mil? Líquido mensal? Mensal. Quando a gente coloca o valor bruto, dá muito mais, né? Passa de 100 mil. Mas como tem alguns tipos de pagamentos, como subsídio, 13º, né? Que incidem no imposto de renda, né? Alguns passam pelo crivo do imposto de renda e também do redutor constitucional, eles acabam ficando retidos, seja na própria Receita Federal, para repassar a receita, ou mesmo porque o tribunal não paga por exceder, porque isso é um limite que apenas as verbas consideradas indenizatórias, ou seja, que não entram nessa contabilidade, passam. E é isso, né? Em média, os pagamentos líquidos foram de 88 mil, sendo mais preciso, 83 mil, desculpa, R$711 na Justiça Estadual em 2025. Madeiro, obrigado, viu? Obrigado por nos ajudar aqui, por trazer as suas informações, e quem quiser ter outros detalhes, leia a matéria do Madeiro, eu recomendo muito, tá lá na página principal do UOL, tá facinho de achar, é só clicar lá. Obrigado por hoje, bom final de sexta para você e bom fim de semana. Tchau, tchau. Ontem aqui no Poder e Mercado, a gente entrevistou a Jéssica Miranda, é outra matéria que eu recomendo que você procure, inclusive tá no YouTube do canal UOL, vale a pena. A gente entrevistou a Jéssica Miranda, ela é diretora executiva do movimento Pessoas à Frente. Esse movimento acompanha essa questão também dos supersalários. E esse movimento fez uma pesquisa com os salários dos servidores públicos entre o meio de 2024 e o meio de 2025. E constatou que quem recebe esses supersalários no funcionalismo público é menos de 1%, tá, pessoal? Metade dos funcionários públicos recebem até mais ou menos R$ 3.300, R$ 3.400 por mês. Esses supersalários, eles representam menos de 1% do funcionalismo público e estão concentrados principalmente na magistratura, que você ouviu agora o Carlos Madeiro falando, e também no Ministério Público. E aí, esse menos de 1% representou, segundo esse estudo,
40 bilhões de reais a mais do que o teto. E daquilo que não está na lei, dessas verbas compensatórias, dessas verbas indenizatórias que não cabem na lei, mais ou menos uns 20 bi, segundo esse estudo. Vale a pena você conferir a entrevista, está no Poder e Mercado, que foi ao lado ontem. E aí, Cláudio, eu te pergunto, a gente está criando uma casta, é isso? Olha, acho que a gente já tem essa casta, né? Ela não foi criada agora, ela já existe, né? A gente já tem isso no Judiciário, no Ministério Público, em algumas carreiras jurídicas, mesmo do Poder Executivo, isso acontece também. Tem nessa cúpula, né, de assessores ali, de consultores do Poder Legislativo no âmbito federal, né, que, veja, pode ser gente muito qualificada, mas existe um teto e nada justifica que esse teto seja burlado o tempo inteiro. É ainda mais grave quando a gente tem esse teto sendo burlado pelos próprios juízes que deveriam ser os defensores da lei, né? Juízes e membros do Ministério Público, diga-se de passagem. Quando até quem está ali com o único papel de defender o cumprimento da lei desrespeita a lei e fica inventando ali subterfúgios, uma série de desculpas para que isso aconteça, a situação é de uma gravidade imensa. Então, na realidade, essa casta está aí há muito tempo e me parece que, finalmente, parece que alguém começou a botar um pouco mais o dedo na ferida com essa decisão agora do ministro Dino, que suspendeu o pagamento de todos esses penduricalhos, né, por tempo indeterminado nos 3 níveis de governo. Então, acho que isso bota, pelo menos momentaneamente, um freio e obriga o Supremo a lidar com isso de maneira mais clara, porque isso aí agora vai a um julgamento numa turma, pelo menos, né, se não no próprio plenário. Né? Acho que nesse caso é no plenário, porque afinal de contas é matéria constitucional, então vai, na realidade, para o plenário. Né? Então, isso precisa ser enfrentado de uma forma ou de outra. E é muito impressionante a disfarçatez com que esses setores lidam, não só os setores das carreiras jurídicas, mas mesmo o legislativo. A gente viu ali o presidente Hugo Motta dando um pito em alguns dos líderes partidários, dizendo que tinha um acordo que ele tinha que ser cumprido, quem não fosse cumprir esse acordo que fosse ali na tribuna se justificar, ou seja, defendendo que esse negócio avançasse e até intimidando alguns dos líderes partidários para que aquele tipo de decisão acabasse caminhando. Então, como você tem esse conluio entre diferentes setores das elites políticas e administrativas brasileiras que conspiram para que esses super salários continuem sendo pagos, ainda que seja para essa parcela diminuta, mas numa proporção daquilo que lhes é pago muito maior do que o tamanho que essa parcela representa no corpo do funcionalismo, a gente vai continuar mantendo aí esse cenário de imensa desigualdade, não só em relação aos próprios funcionários públicos, acho que você apontou muito bem, a grande maioria deles recebe muito menos do que isso, mas em relação à população brasileira do modo geral. Né? E aí a gente consegue entender por que Brasília, né, o Distrito Federal, na realidade, é a unidade federativa com a maior renda per capita do país, porque abriga grande parte dessas distorções. Mas não estão todos em Brasília, a gente vê isso também em tribunais de justiça nos estados, em ministérios públicos estaduais, então não é uma coisa exclusiva de Brasília, inclusive porque também, mesmo no âmbito federal, alguns desses servidores não estão apenas lotados em Brasília, estão em outros lugares. Aí, Hilton, eu também queria te perguntar, como é que você interpreta a importância dessa decisão do ministro Flávio Dino, a dimensão que isso tem, e só lembrando que vai ser votada, essa decisão do Flávio Dino vai ser votada pelo plenário, está marcado para o próximo dia 25, para depois do Carnaval. Até lá eu fico imaginando a quantidade de pressão que vai ter e também lembrando, como o Cláudio falou, essa decisão do Flávio Dino vem logo depois do Congresso inventar um penduricalho lá também, um penduricalho fura-teto. E o Flávio Dino determina, nessa decisão dele, que o Congresso legisle sobre essa matéria, porque esse assunto também está parado lá no Congresso para dizer o que pode, o que não pode, regulamentar essas verbas indenizatórias. Porque existem casos em que, de fato, o servidor público trabalhou além do que estava lá, do que era o acertado, trabalhou horas a mais e, de fato, tem direito a uma verba a mais. Ou fez uma viagem, enfim, tem uma série de regras, mas que precisam estar explícitas, que precisam ser transparentes e que, acima de tudo, precisam estar na lei. Então, Flávio Dino também determina que o Congresso legisle sobre essa matéria.
Queria te ouvir sobre isso, Hilton, a importância dessa decisão. Tem vários pontos, Mauro, que a gente pode destacar. Um deles é que não é muito bom, né, mas infelizmente é necessário, né, esse pedido de um ministro do STF para que o Congresso tome uma decisão. Né? Isso não é bom, né? Os poderes devem ser separados, mas o que nós temos acompanhado é uma distância do Congresso Nacional em relação à população, né? Às demandas da população e à realidade da população. O que se discute no Congresso parece tão distante do nosso dia a dia que é necessário que alguém vá lá puxar a orelha, né, do presidente do Congresso. É muito estranho isso, porque a discussão que a gente teve sobre os gastos do governo federal durante todo o ano passado, né, que pode prejudicar o Brasil, etc., que realmente tem que ser tomado em conta, tem que prestar atenção, né? A gente tem que criticar. Mas aí os mesmos deputados defendem que aumente os gastos para eles. Isso cria ali uma situação em que a população fica sem saber o que é o certo, né? Cria uma desconfiança em relação aos políticos, isso é muito ruim, e aí acaba aumentando com essa interferência entre os poderes. A gente tem que lembrar algumas coisas importantes nessa discussão. Eu acho que você foi muito feliz, Mauro, quando lembrou da outra matéria, né, de que é uma porcentagem pequena dos servidores públicos que recebem esses super salários. Isso é verdade, e isso é importante saber para não condenar todos os funcionários públicos, né? Nada disso. Mas esses que têm os super salários, né, é engraçado, eu trabalho com pesquisa, então a gente ouve muito falar isso. Eu nunca ouvi alguém dizer que ganha muito, que precisava ganhar menos. Então, quem recebe não vai dizer, poxa, eu estou recebendo mais, né? Ele quer receber cada vez mais, ele perde a noção desse limite. E aí, para isso, é preciso um controle, como, por exemplo, o teto de 46 mil, né? Justamente para evitar os abusos. Quem entra na carreira sabe disso. Então não adianta depois falar, mas o meu trabalho é muito importante, eu recebo muito pouco, eu preciso garantir para ficar no setor público e não ir para o mercado. A regra está lá, né? A pessoa sabe dessa regra. Então eu acho que merece destaque aí esse descolamento com a realidade da população, que não é só um descolamento de não saber a realidade, é de não perceber o impacto que essas decisões têm na população. A população vê isso com maus olhos, claro. Né? E como você bem lembrou, até o julgamento, né, do dia 25, isso vai estar na mídia, vai estar nas discussões dos grupos sociais, e aí a gente acaba aumentando a imagem ruim, né, do setor público. E provavelmente vai ter muita pressão também para por algum tipo de recuo. Esse julgamento vai ser muito interessante da gente acompanhar, para a gente saber quem é quem de verdade. E é preciso que a gente também fique de olho no Congresso, no momento em que o Congresso decidir regulamentar, legislar sobre esse tema, porque às vezes piora, né? Às vezes acaba me fugiu a palavra, acaba botando tudo na lei, né? Acaba permitindo tudo, né? Permitindo que todos esses penduricalhos, legalizando, essa era a palavra, legalizando todos os penduricalhos. Quer dizer, a gente tem que ficar de olho também no que o Congresso vai fazer.